Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos, em nome do Senhor, passando aqui novamente para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para dar continuidade na palavra abençoada. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 e do capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus, vamos agora, queridos, para a honra e a glória dele, conhecer o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi. No capítulo 1, nós finalizamos até o versículo 80. O capítulo 1 do versículo 80 nos diz assim, estava falando do profeta João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então nós vamos aqui para o capítulo 2, que vai nos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, amém? Essa palavra abençoada que eu tenho certeza que vai falar comigo e vai falar com você, e que ela venha ficar na tábua dos nossos corações, amém? A palavra vai nos dizer assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Já havia uma promessa, que o Salvador viria a família do rei Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Essa é a direção que o anjo estava passando para aqueles pastores. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, e quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. Lá atrás, quando o anjo Gabriel, ele apareceu para Maria e falou que o nome do filho ia ser Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor,
conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Aqui vamos falar agora da profetisa Ana. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré, a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiraram muito com sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 3, amém? A pregação de João Batista. Do 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados.
conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não pratiquem exortação, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Isso aí está falando das pessoas, queridos. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi. Versículo 30. Filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaqui, filho de Meleá, filho de Miná, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nassom, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque,
filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aqui está falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Amém, queridos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos, queridos, o nascimento de Jesus Cristo. Jesus, quando ele nasceu, ele já foi ali, queridos, exaltado, glorificado. Os anjos do Senhor visitaram aqueles pastores, estavam ali numa vigília da noite, cuidando das suas ovelhas. E eles receberam essa visitação celestial do anjo do Senhor que deu a direção para eles de aonde o Cristo estava. E aí então vieram ali um exército celestial, queridos. Isso é muito forte. Aqueles pastores que estavam ali, eles receberam e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Eles tiveram esse privilégio. Eles tiveram essa divina revelação de Deus do céu, visitação do anjo e do exército celestial. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer não é boas, é boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E tem sido para as nossas vidas até o dia de hoje, sempre vai ser até a volta do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa boa nova era a salvação. É Jesus Cristo, a minha e a tua salvação. E aqui no 11 vai dizer assim, é que hoje, olha como o anjo vai falar, é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o meu e o teu Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Jesus Cristo, ele veio em tão sua humilde, sua simplicidade. Olha onde que ele nasceu, queridos. Porque não tinha vaga ali na hospedaria para ele, mas olha onde ele foi nascer, numa manjedoura. Jesus já nos começa no seu nascimento ensinando para a gente sobre a humildade. Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele já era rei, mas ele se despiu da sua glória para vir até mim e a você, para nos ensinar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, e de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles obedeceram o que o anjo, ele tinha ali direcionado a eles aonde que o Cristo estava. E eles foram depressa e encontraram Maria e José, conforme o anjo tinha falado para eles, E vendo isso, eles foram divulgar. Eles foram ali, saíram proclamando o Cristo, E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. E aqui no versículo 19 é interessante porque Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-os no coração. Ela guardava no coração dela, porque há um pouco tempo atrás, ela tinha recebido a visita do anjo, que tinha falado para ela que ela ia conceber do Espírito Santo, Então, ela, de prontidão, eis aqui a tua serva. Então, talvez ela ainda não estava ali entendendo
né, o que ia acontecer. E aí ela ouvia as pessoas falarem, ouviu aqueles pastores falarem da visitação dos anjos, do que eles tinham falado, e ela guardou na tábua do coração dela. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Eles não somente ouviram, mas eles viram também como lhes tinha sido anunciado. E aí eles vão ali cumprir uma lei que era posta sobre aquele povo. Eles vão levar Jesus ao templo. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado lá atrás pelo anjo. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E aí eles vão ali levar um sacrifício, né, que era ali por ordem da lei que eles tinham. E em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Era um homem perseverante, um homem que não tinha desistido, porque ele já sabia que lá atrás os profetas já tinham falado do menino Jesus, da salvação que viria sobre Israel. E ele não desistiu, ele estava ali perseverando. E assim o Senhor nos ensina a perseverar na sua vinda, na sua volta, para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua igreja, para vir escolher, para vir buscar o seu povo santo e escolhido, né? Porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos separados do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar uma noiva não se preparando, mas uma noiva já preparada, amém, para aquele grande dia, para o nosso encontro com o nosso Senhor. E ali, este homem, ele era um homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel. Aquele povo já estava ali um povo sem esperança, mas esse homem aqui não, ele estava um homem esperançoso, ele não tinha perdido a sua esperança, porque, olha só o que a palavra vai nos dizer, ele tinha recebido, versículo 26, uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo. Olha só, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, tinha se revelado a ele e falado a ele que ele não morreria antes de ver essa consolação. Ele não morreria antes de ver o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: o Espírito Santo visitou novamente esse homem e moveu ele até o templo, até onde estava o menino Jesus com os pais dele. Simeão pegou ele nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Estava falando dele, agora o Senhor pode me levar, porque a tua promessa se cumpriu. O que o Senhor falou para mim lá atrás se cumpriu. Agora o Senhor pode me levar em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos... Porque o Senhor falou o que para ele lá atrás, né? Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, né? E ele vai dizer aqui no 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Aqui ele já estava falando que Cristo ia passar lá na frente, né? O que ia acontecer lá na frente.
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aqui no 36 ainda vai falar de uma mulher também, uma mulher perseverante, persistente, uma mulher que orava e jejuava noite e dia, não saía do templo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com um marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, aqui, logo em seguida, nós vamos ver já o crescimento de Jesus. Eles iam ali, todos os anos, os pais de Jesus, eles iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume das festas, terminados os dias da festa. Ao voltarem, Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem. Andaram um dia inteiro e então começaram a procurar o menino Jesus entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, no meio daquelas pessoas sábias. Mais um pouco lá na frente, acredito eu, que vai ser pessoas que vão se voltar contra o nosso Senhor Jesus Cristo, vão questionar da onde tanto ensinamento, da onde tanta sabedoria, da onde ele adquiriu tanta sabedoria, E aí, aí ele vai estar no meio dos doutores, eles vão estar ouvindo e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito, com a sua inteligência, a inteligência das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então, talvez aqui Maria e José ainda não estavam entendendo, o tamanho, a imensidão do propósito que Deus tinha para Jesus nessa terra. E Jesus já estava ali começando a fazer a obra, começando o seu ministério, começando a fazer aquilo que o Pai determinou para ele nessa terra. Então, que nós venhamos ser como Simeão, que nós venhamos ser como essa profetisa Ana, perseverante na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele voltará em sua glória, ele voltará para buscar a sua igreja, um povo santo, um povo escolhido, um povo adornado, um povo preparado, sacerdócio santo. Eu e você somos escolhidos do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta que nós venhamos nos posicionar, basta que nós venhamos ficar de pé, perseverando diante as tribulações, diante as dificuldades, diante as provações, porque o Senhor fala na palavra dele que no mundo nós vamos ter aflições, nós teremos aflições, mas ele também vai nos fazer a promessa: tende bom ânimo, porque eu já venci. Então, a nossa força vem dele. A nossa força, o nosso fortalecimento vem de Jesus Cristo de Nazaré. É ele quem nos dá força para perseverar. Que essa força, essa perseverança, ela foi derramada sobre Simeão e sobre Ana, que ela vem estar sobre as nossas vidas. Que diante das dificuldades, provações, tempestades, seja o que for, que nós não venhamos a desistir, esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida.
Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive. Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. Ele derramou o seu sangue puro carmesim por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, para que viesse ali a salvação sobre a minha e sobre a tua vida, como é hoje. Amém? Que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos dar valor, o valor de nós ficarmos perseverantes, ficarmos de pé, não desistir, ainda que esteja difícil, ainda que esteja estreito, ainda que esteja apertado. Que nós venhamos reconhecer o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós venhamos a um dia sim, a chegar, a nos encontrar com o nosso Senhor, que nós venhamos a sentar-se à mesa com o Rei. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos perseverar como Simeão e como Ana, eles fizeram. Ana era uma mulher, uma profetisa. Ela orava e jejuava noite e dia. Então, olha o exemplo que ela nos dá, que nós venhamos também buscar essa força em Deus. Amém? Que nós venhamos buscar perseverando em oração, porque a oração nos fortalece, a oração nos renova, a oração nos fortifica, a oração é um diálogo, é uma conversa com o nosso Pai. Amém? Em nome do Senhor Jesus, onde a gente se expressa, onde a gente se derrama na presença dEle, onde a gente reconhece, onde a gente está ali confessando, está se arrependendo e a gente está ali na presença dEle. Nós estamos buscando, nós estamos nos fortalecendo. Amém? É na oração que nós venhamos perseverar e buscar o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas a cada dia mais. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, fiquem todos na paz. Próximos capítulos, capítulo 4 e capítulo 5. Em nome do Senhor Jesus, fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus, tenham aí um dia abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Porque a paz dele sobre as nossas vidas não tem paz melhor do que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa paz é uma paz que o mundo não pode nos dar, como está na sua palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz.